O que eu posso dizer agora para vocês? A minha antiga apresentação foi excluída. Porque foi eu que excluí. É. Eu vou dar um contexto bem rápido. Eu excluí porque eu fui burro, achei que eu conseguia transferir essa merda para o meu tablet de edição e eu apaguei o vídeo na câmera. Porém, eu descobri que eu não consegui enviar a merda para o meu tablet, com isso deu tudo errado. E agora eu tô fazendo essa apresentação um pouco mais trabalhada e mais simples, porque... assim, o jogo que eu tenho para falar não é tão complexo de se dizer. Ainda mais que videogame, que esse jogo foi lançado, o nome é Virtual Boy. Uou, hey. O cara que o criou é o cara que fez o Game Boy preto e branco. Virtual Boy, com certeza um dos videogames mais fracassados da indústria dos games. E o pior é que é incrível que esse videogame ainda é bem lembrado pelos poucos que jogaram essa merda. Esse videogame era na frente do seu tempo, porém não importa, o videogame era horroroso. Ele tinha um scroller de 2 telas divididas que fazia o seu cérebro bugar totalmente, porque você olhava para a esquerda tinha uma tela e na direita tinha uma outra. E o pior de tudo é que essa merda era totalmente preto e vermelho. Meu Deus! Preto e vermelho! Quando que o Game Boy estava lançado? Porque eles não pegaram a mesma paleta de cores da merda do Game Boy Color e colocava nessa merda de videogame. Nossa! Não é só um videogame, é um videogame portátil. O criador do Game Boy, que acabou criando esse Virtual Boy, pensou que era uma boa ideia revolucionar a indústria dos games, porque na época a Nintendo era extremamente bem falada. Eles tinham um ego de igual de um balão bem cheio. E quando que eles fizeram essa merda e lançaram para a E3 de antigamente, um balão bem inflável acabou se estourando igual um balão de festa junina. Porque esse videogame não tinha um pequeno catálogo e horrível de jogos, tinha uns poucos lá que eram legais, ou pelo menos alguns jogos que viraram franquias. Por exemplo, Mario Tennis virou uma franquia, correto? Tem também um jogo do Wario, tem um jogo do Tetris 3D que é particularmente o meu favorito do Virtual Boy. E o último é o que eu vou gravar hoje, é chamado de Mario Crash, um jogo exclusivo para o Virtual Boy. E ele é praticamente um Mario Bros de arcade, só que mais entediante, sem multiplayer, sem modos extras e... utiliza o efeito 3D da merda do videogame, mas era pra ser um videogame de realidade virtual, então foda-se se esse videogame tem um efeito 3D. Super Nintendo produzia Star Fox 1 e o 2. Esse videogame não produz o Star Fox, só consegue reproduzir o Tetris. E quem quer jogar Tetris nessa merda? Bom... praticamente é só isso. O cara que criou o Virtual Boy, que é o criador do Game Boy preto e branco, criou um videogame chinês ou japonês, sei lá, um outro videogame portátil lá que nem era preto e verde, não era preto e verde, verde e preto. Era totalmente preto e branco, não tinha nada de novo, não tinha nada de inovação, não tinha nada de diferente, era um Game Boy cópia, literalmente. Mas a pergunta é... Matheus, que merda que você falou? Você comprou o Virtual Boy? Uou! Não, eu não comprei a merda do Virtual Boy. O que eu fiz é ter um Game Stick G10. Tá lá na minha sala de estar, porque... eu tô com preguiça de pegar, então uma imagem JPEG do G10 na minha mão. É isso. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe o like para ajudar esse canal a crescer, também para divulgar esse vídeo, porque o YouTube, fode todo mundo que ainda tá começando com o canal do YouTube. Aperta no botão de se inscrever, porque se você gostou do conteúdo, se inscreve-se para ajudar e me fazer muito feliz. E ative o sininho de notificação, chega de enrolação. E bora para o Mario Crash, para o Virtual Boy. Vocês gostaram do meu chroma key? Eu mudei de lugar. Ficou muito melhor, não é? Vai ser assim agora em diante. Então tá, tchau. To the ground! E galera, antes de a gente começar mesmo com a gameplay, eu preciso dar um avisozinho rápido. Nesse momento eu estou na casa de meu pai, aqui no quarto dele, e por isso o cenário tá deveras diferente. Mas isso não
não muda o fato que eu vou fazer a gameplay do Mario Crash. Bora para a gameplay. Chega de enrolação. Bora. Galera, estamos aqui da tela do Game Stick G10. Agora eu descobri o diacho do nome do Game Stick. E tá meio diferente, né? Comparado ao jogo que nós gravamos, né? Na live naquela live do GTA 2. O visual tá meio diferente, não é? O motivo é porque eu acabei desbloqueando. Eu não sabia que dava para desbloquear um Game Stick. Agora ficou 100% bala. Bom, nem os balas são tão inteligentes do que eu. Sacaram a piada? Assim, ficou balas. Nossa, que bosta! Bom, aqui tem vários videogames, dá para ver. O Virtual Boy já está aqui reservado. Mas tem vários aqui, o Game Boy Hacks. Tem o Game Watch, o primeiro portátil da Nintendo. Não é tão maravilhoso assim, mas começou, né? Tem o Super Famicom, tem só jogo japonês aí, vale a pena, não sei, dava para colocar um outro, mas tudo bem. Tem 450 jogos, é pouco, mas fazer o quê? Virtual Boy, Neo Geo, uma porrada. Lá na live eu acabei mostrando a quantidade de videogames que tem aí. O link vai estar na descrição. Se vocês não quiserem é porque vocês não são fãs do meu canal. Vocês são fãs do RK Play, aquele canal rouba gameplay, eu não. Faço tudo original. Bora aqui, tem o Virtual Wario Land, os jogos que estão salvos aqui. E o Mario Clash. Não é Super Mario Clash, é Mario Clash. Fica muito difícil, né, a gente falar Super Mario e o Mario Crash, porque a gente tá acostumado de chamar de Super Mario, mas aqui não é Super Mario. Mas não é nisso. A galera que fica jogando LOL, 90% é burra, né? Então, bora. Mario Crash. Ih, rapaz, vocês não escutaram o somzinho, né? Quando você muda a interface de alguma coisa, cara, fica muito melhor de algumas opções a mais aí. Tem até um somzinho quando você selecione o jogo. E sim, porque a tela do jogo tá desse jeito aí. Provavelmente vocês não estão olhando aí na câmera, mas é por causa que o Virtual Boy é conhecido como um videogame totalmente preto e vermelho. É tipo um Game Boy, só que 10 mil vezes pior. É meu? E o jogo começa no melhor jeito que tem para o Mario. Alguma coisa relacionada à princesa sendo raptada pelo Bowser. Mas vocês sabem que Mario não tem uma história elaborada. Eu não sei o que está acontecendo aí. É uma torre gigante onde o Mario precisa subir até lá em cima e derrotar todos os monstros. É, tá bom. Música boa, não é, galera? Hora de dançar. Chega de dançar. A torre gigante, a torre do pé de feijão. Não tem um pé de feijão aí, mas uma torre gigante, então conta. Bora parar, essa musiquinha tá irritante. Pelo amor de Deus, meus ouvidos. Ai, meus ouvidos. Eu não sabia que eles gostavam tanto de música aguda. Isso daí é um portátil. O Virtual Boy, que é um trombolhão, é um portátil. Esse jogo lançou em 1995, assim, feito pela Nintendo. É meio bizarro, né? Eu sei que é bizarro. E por isso que o jogo tá morto. Tem um score, né? Tem um modo de desafio, sei lá do que significa. Eu não sou fluente em inglês. Acho que eu também não sou fluente em português. Tem aí o Game Start. Dá para mudar vários levels, mas vamos para o level 1, né? Do máximo mesmo, são 5 levels. Porque esse jogo é bem monópolo de conteúdo. Agora eu preciso falar para vocês como que o jogo funciona. É tipo um Mario Bros da vida. Você lança o casco do Koopa em cima dos inimigos para acabar com eles, entendeu? Não é bem parecido do que um Mario Bros, porém a mecânica é bem parecida do que um Mario Bros clássico. Aquele lá do Nintendinho. Não tem um avanço
automático depois que você vence o jogo. É bizarro também, eu sei. Oi? Oxi, eu nunca passei dessa parte não. Como é que é, rapaz? O que aconteceu? Como que eu posso explicar? O jogo tem uma mecânica meio em 3D, por causa que o Virtual Boy também é um console meio 3D. 3D por causa que, na época, a Nintendo tava pensando... realidade virtual é com a gente. Nós, a Nintendo, conseguimos fazer um videogame totalmente virtual. Você vai praticamente ver o Brasil na praia de Copacabana em realidade virtual. É assim que eles pensavam, mas não. Olha a realidade virtual de antigamente, galera. Bem diferente do que a realidade virtual que nós temos hoje, né? Olha esses gráficos pixelados. Whoa, nice graphics. I'd like to get my hands on that game. E o pior, que era uma tela totalmente dividida do mesmo jogo. Essa tela aí é dividida por 2. What? E com isso, era uma merda. Tipo, era um videogame totalmente pirata, só que feito por uma empresa grande, a Nintendo. E aí vocês sabem, o videogame foi um fracasso. Não posso nem... Nossa! O que foi agora? Tá, bora pular. Eu já fiz uma game... Tartaruga maldita. Tartaruga maldita, já... Que maldito! Que é isso, meu filho? Calma. Oh yes, baby. Oh yes. Woohoo! Oh yes, baby. Oh yes. I'm okay now. Olha. Não. Oh no! Ai, a fogueirinha tá vindo. Fogueirinha. Zé da manga. Não, tá de sacanagem. Eu passei de uns 5 levels desse jogo. Grande bosta. E agora eu pedi dessa parte. Não, vai te catar. Não, pelo amor de Deus. O jogo... Praticamente eu terminei o jogo. É isso? Praticamente é um jogo de fliperama disfarçado de um jogo de plataforma. What the fuck? Por isso que tem o sistema de levels. O jogo não é nada mais do que um Mario Bros com menos conteúdo. Ele tem gráficos melhores, eles têm um efeito 3D maneiro, ele tem umas mecânicas interessantes, ele tem uns bons sprites, o visual dele é bem simples e agradável. A trilha sonora não é nada mal para os padrões do Virtual Boy, porém não é nada mais do que um Mario Bros com menos conteúdo. Ele é mais aquele jogo que você precisa passar de fase em fase até conseguir ganhar uma pontuação máxima. E isso é bem entediante ao passar do tempo, porque o jogo tem 40 levels. Quem é o japonês maluco que quiser esse jogo de 40 levels? Eu acho que é o Sakurai que consegue fazer isso. Como que eu estou na casa do meu pai, um amigo meu aqui, um coleguinha meu, um parceirinho, tá dançando aí. O que vocês acham que eu vou mostrar? Não, pior que vai bugar minha gameplay, uma pena. Ou não, vale a pena dançar um pouquinho, né? Hora do show de dança da Record ou da Rede TV. Dani, você acha que é da Rede TV? Hora de botar um programa Sun Dance Revolution da Rede TV. Mas antes disso, permissão do nosso dançarino. Você aceita ser gravado para a dança? Aceita ser gravado para a dança? Quer dançar das câmeras? Então, galera, ele aceitou! Bora ver ele dançando!
quais são as notas dos jurados? É um 10! Você ganhou um 10 da nota dos jurados da edição de Matheus Top Gamer. Um 10! Agora vamos continuar com a gameplay, porque é jogo. Se a gente só ficar no pausa, não é jogo, é só uma tela estática de DVD. Ah, jura? Ah, não! Nossa, agora eu entrei de uma enrascada. Pula, amarelinha! Amarelinha, amarelinha, pula, pula, pula. Missão complete! Sou top de balada! Yes! Agora, essa é uma das fases do jogo que até que é meio dificilzinha de passar. Você precisa pegar um casco de tartaruga e lançar para o outro lado. O jogo tem um elemento meio 3D, igual que eu falei antes. Então dá pra você lançar os cascos de tartaruga lá do outro lado. É uma mecânica até que interessante, mas é pouco utilizada. Dava pra fazer mais coisas com essa mecânica e não só um baseball simulator. Baseball bat. Que você só lança as bolas para o outro atacante. Ai, maldito! Ah, qual é? Não estava preparado para isso. Eu venci! Você, meu amigo, é meu. Você será todo meu. O fogo. Ih, o meu amigão Foguinho tá sujo. Não é difícil. É só você. É só eu preciso ser esperto. Eu sendo esperto, vale tudo. Rapaz, lança. É isso mesmo, confrade. Ah não, tava todo poderoso. Meu casco poderoso era 100% poderoso. Dava para matar ele só com um hit. Isso pelo menos eu acho. Zero vida. Galera, tô cansado de só iniciar. O jogo tem uma opção de level, não é? Bora ir para o level 5. Olha, bora para o level 5. Level 5, galera. Eva 5. E esse é um dos levels mais criativos, na minha opinião. O cenário é totalmente diferente. E você tem pelo menos 4 sistemas de bifurcações para você se aventurar. É interessante. Você explora bastante o mapa dessa parte do jogo e é divertido. Os inimigos são diversos. Dessa parte, a quantidade de inimigo que tem é grande e que também dá para fazer vidas extras dessa fase. É um belo de um farm de vida roubado. Você morrer, você vai acabar? A bomba! Ih, a bomba! É bomba! Ai, foi quase, pelo amor de Deus. Errou, 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 errou. Receba! Receba! Arremessador. Eu sou um arremessador nato de beisebol. Agora podem me mandarem para os americanos lá para eu jogar beisebol junto com eles. Eu sou top. Sai fora, brother! Sai fora, brother! Eu sou Matheus Top Gamer, eu não desisto tão fácil! Sai daqui!
expressão muito errada agora. Será que eu consigo ou não? Rapaz, isso tá ficando meio complicado agora. Que bosta! Opa! Errou! Isso daí não é. Isso daí é porque você é lerdo. Vocês são todos lerdos. Tu é meu! Ai, droga, não foi. Pô, cara, de novo! Que susto do caramba! O som é muito alto, acho que um dos maiores problemas desse jogo. Ainda não. Um dos maiores problemas desse jogo é o seu áudio estouradaço. Ele tem um áudio tão estourado que você acaba tomando susto à toa. Tomando susto à toa por causa de áudio ruim é uma das piores coisas para um jogo. Isso pelo menos eu acho. Eu quero que aquilo chega rápido lá embaixo. Eu quero atingir ele o mais rápido possível. Isso! Nossa, não. É isso aí! Esse jogo é um dos mais fáceis dos jogos do Mario. É, galera. É só isso. Esse foi Mario Crash. E não recomendo. Esse jogo é muito fácil, é irritante por causa da musiquinha dele, que mesmo que ela é aceitável, é irritante. Os gráficos são até que legaisinhos, porém você acaba sentindo uma sensação horrível dos olhos. Parece que é a única cor que tem daquele mundo. E o conceito do Virtual Boy de dividir as duas telas é o maior erro da Nintendo. Se eles não fizessem esse portátil, eu acho que o prejuízo deles seria menos pior. Isso é tudo, pessoal. Esse foi o mini MGP do jogo Mario Crash. Olha, eu não vou enrolar tanto não, porque esse jogo não tem nada mais para falar. Ele é só uma cópia genérica do Mario Bros. É mais divertido você jogar o Mario Bros clássico, já que tem um multiplayer para 2 jogadores. E tem lá um desafio muito gostosinho de jogar. E tem aquela curiosidade de ter cada versão diferente. Então, se vocês gostaram desse mini MGP, que eu sei que demorou, mas o conceito de mini MGP é: quando que me dá vontade eu gravo do nada. E com isso eu falo de mini MGP. Então, se vocês gostarem do mini MGP, deixa um like para fazer esse vídeo divulgar para outras pessoas, porque o YouTube é o YouTube. Aperta o botão de se inscrever para ser um novo inscrito aqui do canal. E também ativem o sininho de notificação para receber novas notificações de novos vídeos, lives e etc. Os vídeos eu dou muito trabalho e carinho para entregar para vocês, e o meu objetivo é entreter vocês e me fazer feliz, porque vocês estão se entretendo. E as lives é a mesma coisa, são lives que eu faço para entreter vocês, com porém, para eu não morrer. De frequência. Então, eu sou o MT Gamer e até o próximo vídeo e se cuidem! Ah, é mesmo, assistem a live da BGS porque foi foda, recomendo, foi muito bonita. Falou! Ah, de novo também, são 3 partes, assistem. Falou agora, desculpem, falou.